Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição aqui do Black Yellow Brasil Podcast, mais um episódio de pré-rodada desse seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil. Eu sou Danilo Batista, estou com vocês aqui nesse programa de número 236, em que a gente vai falar expectativas para Pittsburgh Steelers contra o Chicago Bears, recebendo Chicago para o Monday Night Football, um jogo sempre especial, tão especial que o Steelers vai acionar a mística do uniforme mais lindo do mundo, a nossa gloriosa Color Rush, aquele uniforme todo preto, detalhes em dourado e amarelo, no caso, afinal somos black and yellow, não à toa, e isso vai ser um momento fantástico, tá? O Steelers ama jogar em prime time em casa, vocês já viram como foi esse último jogo contra Seattle, e esse tem uma particularidade, cada jogo tem a sua história, cada jogo tem sua particularidade, mas esse tem uma especial. O Chicago Bears é um dos dois times em toda a NFL que Mike Tomlin nunca conseguiu vencer enquanto head coach dos Steelers, veja só. O outro é o New Orleans Saints, que a gente não deve enfrentar esse ano, salvo um encontro em Super Bowl. E o Chicago Bears está num momento em que é mais uma oportunidade que se abre para os Steelers, tá? Eu não vou falar exatamente Caverna do Dragão. A analogia com o portal abrindo na Caverna do Dragão é muito bom em geral. Quando você quer sair de algum lugar, né? Sei lá, um time no Brasileirão querendo sair do Z4, aí abre aquela oportunidade que se você ganhar o jogo, você sai. Não é o caso do Steelers, porque a jornada continua. Chicago tá numa campanha 3-5, Pittsburgh tá numa campanha 4-3, mas a grande oportunidade não é exatamente na campanha, é que o Steelers tá mais uma vez enfrentando um quarterback calouro, Justin Fields. E olha, se a memória me serve bem, Justin Fields ainda não passou para mais de 200 jardas em nenhum jogo da temporada. Ele passou para 209 jardas contra Detroit na semana 4, e é isso. Semana 5, 6, 7 e 8, todas elas abaixo de 100 jardas passadas. As anteriores ele não era nem titular. Aliás, ele foi titular no jogo em Cleveland. Então, você nota que não é um time que é tão prolífico passando a bola, tá? Você nota que é um time que te dá essa oportunidade em termos, é um time que o Steelers pode usar a sua grande força, que é o pass rush, para dar uma abalada no jogo aéreo. A grande força ofensiva de Chicago tá na dupla de running backs, né? O Khalil Herbert tem tido um pouco mais de espaço, e o David Montgomery tá recuperando de lesão. Eu esperaria que Damian Williams, como um terceiro running back, também aparecesse bastante no jogo. Vamos ver esse revezamento aí de 3 running backs. O Steelers precisa ficar ligado, porque vai ter sempre um jogador descansado vindo do backfield de Chicago, né? Isso mexe um pouco com as coisas, até o Justin Fields pode fazer algum estrago correndo, ele já tem 243 jardas na temporada, 2 touchdowns, então o Steelers precisa ficar ligado no jogo corrido de Chicago. Do lado de defesa, seria de se esperar que Khalil Mack fosse ser uma grande potência, que a linha defensiva de Chicago fosse dar um grande trabalho, mas ele especificamente, Mack, não está disponível para o jogo, então isso já abre mais uma camada de oportunidade para os Steelers, de ter tempo no pocket pro Big Ben. O Jimmy Garoppolo teve isso, eles não conseguiram nenhum sack na última semana no jogo entre Bears e 49ers, então a expectativa é que Ben tenha tempo para trabalhar, e Ben com tempo para trabalhar consegue visualizar bem os seus alvos, consegue deixar rotas progredirem, você consegue explorar alguns passes melhores para um Chase Claypool, passes melhores para um Diontae Johnson, mais oportunidades ainda para Pat Frymouth, uma estrela, tá em ascensão nesse time dos Steelers, então tem coisas boas, a gente tem que ir para essa partida com expectativas positivas, por incrível que pareça. Nessa semana estou um lado positivo aqui para os Steelers, e mantendo também uma aura de mística aí, né? Mística de prime times, mística do Color Rush. O Steelers joga com fôlego, acende uma chama dentro dos Steelers usando essa jersey, então a gente espera que ela seja muito bem convertida a favor do time. Em semanas que tem sido, as últimas tinham sido malucas, né? Essa, quando tava
era para ser mais calmo com a vitória dos Steelers em cima do Browns. Aí tem a saída do Melvin Ingram, que coloca a imprensa num frenesi, tipo, acabou os Steelers, o Melvin Ingram não quis jogar para Pittsburgh, é um time que está acabado, tal. Calma também, não é para tanto, não é para é reconhecível que o Chiefs tem um pedigree maior nesse momento, mas os Steelers não é um time morto. Essa campanha 4-3 que hoje colocaria o time nos playoffs, tá? Colocaria numa vaga de wild card, ilustra bem o que é que os Steelers têm para mostrar na temporada. Então o resultado é que tem que aproveitar e ir para cima, tá? Não crio grandes expectativas para o substituto do Melvin Ingram na equipe, que é o Taco Charlton. Eu espero que ele seja um edge 3 com até menos utilização do que o Melvin Ingram tinha, mas eu espero que os Steelers continuem nessa progressão, que ele continue pressionando bastante, que TJ Watt continue aparecendo muito, que Alex Highsmith continue aparecendo muito e que aí a gente possa ter um bom jogo. Então, em resumo, é para tomar cuidado com os running backs, com o jogo corrido de Chicago, porque Khalil Herbert, David Montgomery e Damian Williams estão fazendo um estrago bem, bem grande. O outro alerta para fazer para vocês é que esse jogo é às 10h15 agora, não mais às 9h15, como vinham sendo todos os Monday Night Football, porque acabou o horário de verão nos Estados Unidos, o Daylight Saving Time deles, e aí como eles atrasam o relógio também em 1 hora, aumenta a diferença entre o horário de Brasília e o Eastern Time, o horário do Atlântico deles lá, da costa leste, e sobe de 1 para 2 horas, então às 8h15 deles, agora são 22h15 de Brasília. Então, jogos começando mais tarde, jogos terminando mais tarde também, mas já fica o aviso que assim que terminar o jogo, a gente entra ao vivo lá em twitch.tv/blackyellowbr, como temos feito em todas as partidas dos Steelers na temporada, até as de pré-temporada, né? Então a gente tá sempre entrando para trocar ideia com vocês, trazer as nossas primeiras impressões do jogo. Já ficar aqui com os recados, continua acompanhando tudo lá em @blackyellowbr no Twitter, no Instagram e no Telegram, continua seguindo, assina, deixa sub, deixa teu Prime por lá em twitch.tv/blackyellowbr, que a gente entra sempre fazendo impressões logo depois dos jogos. De vez em quando a gente entra em lives no meio da semana para trocar uma ideia, apresentar notícias, ver melhores momentos dos jogos. Fica sempre ligado por lá e continua acompanhando e assinando o podcast na plataforma que você prefere. A gente tá em fanbonanet.com.br, é a casa do Black Yellow Brasil na internet, a casa de 72 podcasts de NFL, NBA, MLB e NHL. A gente tá nos principais aplicativos do ramo, né? Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, no Pocket Casts, Podcast Addict e tem um monte de outros lugares. Você pode acompanhar tudo isso aonde for mais confortável para você. Não só acompanha, mas segue, deixa avaliação, recomenda para mais amigos, que isso a gente vai chegando para mais e mais fãs dos Steelers em todo o Brasil e ampliando esse nosso grupo aí de torcedores. Então, vocês vão ficar agora com o meu papo com o Vitor, do Bears Cave Brasil Podcast, meu amigo Vitor, do Bears Cave Brasil Podcast, os palpites do Germano para esse jogo e vamos nessa. Here we go. Danilo, o meu matchup para essa partida são os nossos linebackers contra o Justin Fields, que, como a gente sabe, é um quarterback muito móvel e que consegue criar muitas oportunidades com as pernas. Ele realmente não está tendo uma temporada tão boa, então creio eu que provavelmente ele vai querer e vai tentar correr bastante com a bola. Eu estou curioso para ver como é que o Joe Schobert e o Devin Bush vão lidar com isso. Então fica aí meu matchup, o nosso jogo, ou melhor, a atuação dos nossos inside linebackers contra o Justin Fields. Para dar essa nossa visão aqui do adversário, a visão do Chicago Bears, eu tenho a presença do meu amigo Vitor Silva, direto do Bears Cave Brasil Podcast. Vitor, é um prazer te ter aqui. Seja bem-vindo ao Black Yellow Brasil, tudo bem? Salve, salve fãs do Black Yellow. Aqui quem fala é o Vitor Silva, do Bears Cave Podcast, para falarmos do jogo do Monday Night Football, que acontecerá nesse próximo dia 8 de novembro, lá no Heinz Field, entre Pittsburgh Steelers e Chicago Bears. Estamos todos bem, só que se for falar do time, a gente fica naquela expectativa para a demissão de Matt Nagy, da troca da cúpula, e enfim, vamos levando aqui a vida. Vamos começar aqui que na última vez que Bears e Steelers se enfrentaram, 2017, foi um jogo maluquíssimo, era o ano de calor do Trubisky, mas o Mike Glennon ainda era o titular, aquele período de transição lá do John Fox, maluco. A gente volta a ter esse confronto, Chicago-Pittsburgh, mas dessa vez o titular é o calouro, né? O Justin Fields.
Fields. Exatamente 4 anos se passaram, fechou o ciclo e tem mais um calouro lá em Chicago. Como é que tá a temporada do Justin Fields 2021 e qual é a expectativa dele para esse jogo? Já começando já respondendo as perguntas sobre o nosso futuro, né, que é Justin Fields. Lembrando que do último confronto que aconteceu entre as equipes foi na temporada de 2017. O titular era o Mike Glennon. Esse jogo foi na semana 3 da temporada de 2017. E o Trubisky acabou assumindo titularidade, acho que um jogo depois, que foi uma tragédia lá em Green Bay. E dessa vez é diferente. Já vamos com Justin Fields under center, né? Under helm. O Fields que na última partida fez seu melhor jogo na NFL. O primeiro calouro a lançar para um touchdown, a correr para um touchdown e correr para mais de 100 jardas numa única partida. Apenas 3 quarterbacks calouros na NFL conseguiram tal feito. Então o Fields vai com bastante moral, né, para essa partida. Nossa torcida é para que ele continue se desenvolvendo bem, só que ainda tem seus problemas, né? Por exemplo, o Fields ainda não teve nenhum jogo até agora na NFL com pelo menos 200 jardas no passe. E que já deixa um pouco fica um pouco com o pé atrás devido a saber o que ele pode fazer lançando a bola. A gente sabe que ele é um perigo correndo também, ele tem essa característica e seu desenvolvimento passa também em torno disso. Então a gente espera com que o Fields faça uma boa partida, faça com que ele consiga manter a sua progressão, seu desenvolvimento. Essa é a nossa torcida. Esse, entre aspas, revezamento de running backs do Bears tem funcionado bem com Damian Williams, David Montgomery voltando de lesão, com Khalil Herbert, mas o Steelers tem tido uma abordagem de negar a principal força do adversário e eles trabalharam bem contra o Nick Chubb na semana 8. O que é que você espera do jogo corrido contra Pittsburgh? Quanto aos running backs do time, é a única parte do ataque do Bears que está funcionando em 2021. A única parte. Porque o time, eu acho que é o segundo pior no passe. Não sei qual time consegue estar pior que o Bears nesse quesito. Acho inviável, porque o Bears ele nem com o Dalton conseguiu. Se bem que o Dalton também não é parâmetro, né? Mas não conseguiu ter um jogo sólido assim, passando a bola. O que nós comemorantes nós gostamos de ver é que o ataque do Bears terrestre é um dos 10 melhores da NFL no momento que estamos gravando essa edição do podcast, desse episódio, aliás. E detalhe, sem o titular, que é o David Montgomery, que se machucou, acho que foi antes do jogo contra o Raiders, no começo da temporada, acho que foi na semana 4 contra o Detroit Lions. O Damian Williams jogou contra o Raiders, foi bem, só que ele acabou se machucando também, ficou baleado. Entrou o Khalil Herbert, e desde o jogo contra o Packers, o Khalil Herbert assumiu o backfield enquanto o David Montgomery não volta. Só que essa semana o Montgomery já está participando dos treinos, então pode ser que ele volte, ainda não é uma garantia. Então o ataque do Bears terrestre será reforçado contra uma defesa que tem se ajustado bem, é um ponto. Porém, quando até a gente menos esperava, que foi o duelo contra o Tampa Bay Buccaneers, que era uma das melhores defesas contra o jogo terrestre, tivemos um running back correndo para 100 jardas contra a equipe do Tampa Bay Buccaneers, né? Então, a gente sabe como ajustar o jogo terrestre contra outras defesas, né? Defesas fortes também nesse quesito. Então, para nós, a gente espera mais uma partida sólida do nosso conjunto do backfield. Na última semana, também, quando o Bears enfrentou o 49ers, sem Khalil Mack em campo, foi uma tarde tranquila para Garoppolo exercer o seu jogo aéreo para o ataque do Kyle Shanahan se desenrolar. O Big Ben pode ter alguma expectativa de paz na partida? Quanto à defesa, Khalil Mack fora, né, com lesão no pé, dificilmente deve jogar. O front seven do Bears está com problemas no seu corpo como um todo. Porque assim, quando todos os titulares do time jogam, é um front seven decente que não fica devendo nada a nenhum outro da NFL. Mesmo com os jogadores mais veteranos, ponto. Só que, sem o Khalil Mack, que é a principal arma de defesa, a Akiem Hicks baleado, então você só tem o Robert Quinn, que está fazendo uma temporada muito boa, até por sinal. Só que só ele ali na linha defensiva não vai fazer verão, né? Por mais que a gente tenha o Bilal Nichols também, outro exemplo ali na linha. Só que sem os titulares é muito pouco. Então, não vou dizer que o Big Ben vai ter paz, né? A gente espera que não. Só que com uma linha de defesa um pouco deficitária, vai ser complicado assim para o Bears pressionar o quarterback. Se não tiver confirmado, né, se não tiver o front seven todo titular.
E também se espelhando na semana 8, o Elijah Mitchell, do 49ers, teve uma grande tarde, teve um grande desempenho, e o Steelers está tentando, semana a semana, botar o Najee Harris para explodir, né? Você acha que vai ter uma grande partida ou o Chicago tá pronto para parar esse jogo corrido? Quanto ao jogo corrido contra, o Bears tem oscilado bastante alguns jogos. Começa bem, dá o exemplo do jogo contra o Green Bay Packers, conseguiu conter o Aaron Jones bastante no começo do jogo, só que depois que a coisa começou a degringolar e o Packers já fez os seus ajustes, o jogo corrido adversário começou a fluir, né? Lembrando que o último jogo contra o 49ers, o Garoppolo correu para 2 touchdowns, o Elijah Mitchell teve seu touchdown terrestre também. Então, com a defesa mais deficitária, né, quando a gente fala assim, o conjunto titular, fica difícil para ter um prognóstico positivo a respeito do que conter o jogo corrido adversário. O Najee Harris vem fazer uma temporada muito boa, né? Running back da escolha de primeira rodada do Steelers. Então vai ser um desafio para o Bears conter o jogo corrido. E contra o passe, a gente já só esticando um pouquinho aqui a resposta, contra o passe vai ser um negócio um pouco mais complicado também, porque a secundária do Bears não existe, né, basicamente. O Ed Jackson tá jogando muito abaixo desde que renovou o contrato. A única salvação ali é o Jalen Johnson, né, cornerback, escolha de segunda rodada de 2020, tá na sua segunda temporada jogando bem, tá jogando muito bem mesmo. Mas a secundária é um problema, ou seja, se o Bears contra ataques com quarterbacks minimamente aceitáveis já toma calor, não só contra o jogo corrido, mas também contra o jogo aéreo, imagina contra um cara nível do Big Ben, mesmo velho, mesmo jogando abaixo do que pode, mas é o Big Ben e merece todo o respeito. Então, pro Bears vai ser um baita de um desafio. Então é isso, Vitor. Obrigado pela tua participação. Se você quiser deixar teus prognósticos aí pro jogo, deixa um recado pra nossa audiência, onde é que eles encontram você e o Bears Cave Brasil. Um grande abraço. O prognóstico da partida, lembrando que no histórico, o Bears tem uma larga vantagem sobre o Pittsburgh Steelers. O Mike Tomlin ainda não venceu, né, o Chicago Bears, desde que assumiu como head coach. O último jogo no Heinz Field, o Bears ganhou com o Jay Cutler jogando muita bola, só que foi um jogo também que meio que revelou, né, acho que vocês não... Ele é persona non grata ainda, mas que revelou o Antonio Brown pro mundo, né, do futebol americano. Então a gente espera um jogo pro Chicago Bears, nunca é jogo tranquilo, então a gente ou espera que o adversário vença com até uma certa autoridade, né? Acho que cacetado, um blowout, digamos assim, para qualquer lado. Seria uma surpresa enorme, mas como prognóstico aqui, vamos se agarrar aqui no histórico. Eu acredito que o Bears pode vencer por uma posse de bola ali, apertado mesmo, mas o Chicago Bears, essa temporada também não tem inspirado muita confiança. Então, nosso prognóstico é que o Bears vença, nem que seja por uma posse de bola, mas vença e que Cairo Santos continue a sua perseguição ao recorde de Adam Vinatieri. Para a galera do Black Yellow, vocês podem encontrar o Bears Cave Podcast no YouTube. Temos o canal no YouTube tá fazendo as lives dos episódios, né, dos podcasts. Você encontra lá no YouTube o Bears Cave Podcast. Você encontra a gente no Twitter, no @BearsCaveBR. E muito futebol americano para todos nós. E obrigado pelo convite aí ao Danilo Batista. E nos vemos numa próxima e que tenhamos um ótimo Monday Night Football. Abraços a todos. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.